Seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda neste podcast que é seu, pode chamar de seu, meu podcast de atualização, de negócios, de família e de tudo mais. Update mais hoje, eu e Jacinto Landas comandando essa espaçonave com uma pessoa muitíssimo especial, Dr. Victor Lisboa, meu xará. Que alegria ter você aqui, meu irmão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje temos Vitor e Nobras aqui. Dois Vitor, obrigado. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, Jacinto. É uma satisfação estar aqui participando do Update, né? Mais podcast. É uma satisfação enorme. É isso aí, uma opção a mais, até porque a gente existe para trazer o renovo e a atualização. Ou seja, a sua história de vida com certeza pode inspirar a história de vida de alguém. Né? E hoje tem muita coisa aqui, viu? Hoje aqui precisaria ter umas 3 horas hoje. Principalmente para os empresários que nos assistem, né, cara? O tema que a gente vai falar hoje aqui, eu acho que é... Muitos temas relevantes. É imprescindível. A gente vai tentar direcionar aqui, mas eu tenho certeza que o Dr. Victor tem coisa assim que vai surpreender todo mundo. Gente, deixa eu fazer aqui uma apresentação do Dr. Victor Lisboa. Ele é anapolino, olha que legal, ele tem 33 anos, é casado, ainda sem filhos, se formou em 2013 e atua como advogado há 9 anos. Tem 3 pós-graduações em Direito Penal, Direito Eleitoral, olha que legal, Direito Trabalhista e está iniciando o MBA em Planejamento Sucessório e Holding. Já assim, então, será que a gente vai passar nossas empresas milionárias para alguém um dia, cara? A gente vai ter que contratar o Dr. Victor para fazer o planejamento sucessório. A carreira do Dr. Victor iniciou com foco em atuações nos ramos diversos do direito, como direito civil, criminal, trabalhista, sucessões e também do direito eleitoral, né? Há alguns anos ele tem direcionado, né, a atuação da carreira dele para o direito eleitoral, assessoria para leilões e imóveis e, por último, há cerca de 2 anos, um foco principal na atuação de planejamento patrimonial familiar. Deve haver muita briga, deve haver muita coisa loucura, hein? Que Deus te abençoe, Dr. Victor Lisboa. Planejamento sucessório, holding e inventários. E foi por isso que ele dedicou ou direcionou a carreira dele a trabalhar com seguros de vida. Que legal. Então, uma coisa foi puxando a outra e hoje, resumindo, de tudo que você viu, né? Viu a necessidade de aumentar o leque de trabalho para o direito, do direito vindo a trabalhar, então, com seguro de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O que acontece, a pessoa milionária precisa de ter seguro. Será que o Silvio Santos precisa ter seguro, cara? Eu acho que ele tem, cara. Ele tem. Ele tem. Tem como saber, assim, vocês que são o dono do negócio, hein, ou estão lá dentro do sistema, você colocar o CPF de um cara famoso, saber se ele é cliente MetLife, alguma coisa assim? Tem não, infelizmente não. Facilitaria, né? Por exemplo, a gente consultar um cliente antes, saber se ele já tem algum tipo de seguro, mas devido à lei de proteção de dados, a gente não consegue ter acesso a essas informações. E você pontuou aí, né, Victor, um pouco da trajetória, né? A gente sai da escola da faculdade de Direito, né, logicamente com vários planos, né, o concurso e tal. Mas na época meu pai era policial civil, né, hoje ele já é aposentado, e aí eu direcionei um pouco da atuação para o direito penal, logo eu vi que não fazia muito sentido comigo. Aí fui estudando, né, fazendo algumas graduações, me apaixonei pelo direito eleitoral também, pelo fato de ele também disputar algumas eleições como candidato a vereador em Anápolis. E aí já tem uns 8 anos que eu já atuo nessa área eleitoral, uma paixão que eu gosto muito de estar auxiliando candidatos na parte jurídica, né? Legal. E aí entrou um pouco também da paixão do planejamento sucessório, quando a gente vai entender um pouco da questão, e até posteriormente a gente vai falar também da questão do processo de inventário, dessa transferência de patrimônio dos pais para os filhos. Aí eu trouxe essa paixão, né? Uma atuação mais administrativa dentro do direito, fugindo um pouco do judiciário, hoje está cada vez mais moroso. E aí eu fui entrando nessa parte de planejamento sucessório, de holding, e o que me fez chegar até o seguro, porque quando a gente estuda, até mesmo dentro do Código Civil, né, as formas de fazer um planejamento sucessório, o seguro é uma delas, né? Então o próprio Código Civil, né, o próprio direito traz o seguro como uma formatação de se estruturar uma sucessão de patrimônio dos pais para os seus herdeiros. Então é obrigatório. Não é que seja obrigatório, né? Uma prerrogativa que seria melhor, né? Não, parece que facilita, né? Facilita muito. Algumas transferências de bens, né? Tem gente até que prefere fazer, com o seguro acaba fazendo antes, né, de falecimento. Exato. E tal. Porque, assim, hoje, no Brasil, existe uma carga tributária muito grande em cima da questão sucessória, né? Outras pessoas dizem que nem é tão grande. Quando a gente faz um comparativo, por exemplo, no Brasil, a maior
o imposto, né, o maior imposto de TCMD é 8%. Cada estado tem sua alíquota. Tem estado que tem 2%, tem estado que tem teto de 4%, de 6%, de 8%. Goiás, por exemplo, o teto é 8%. E aí, quando você faz um comparativo com países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos é 40% o ITCMD, né? O imposto deles lá de TCMD. Na França é 50%. Então, assim, se a pessoa falecer com patrimônio no seu CPF, 50% vai para o governo. Quase que diz assim, ó, já morreu, traz para mim, né? Exato. Então, assim, é delicado, né? E no Brasil já existe 2 projetos de alteração dessa alíquota, né, no Senado Federal, para majorar para 16% ou para 20%. Então, se hoje já é caro fazer um processo de inventário, né, com a valorização dos imóveis, com toda essa questão, no futuro ainda vai ficar muito mais caro também. Que isso, cara. Então vamos lá, gente, para eu entender aqui, tem muita coisa que eu quero te perguntar, doutor Victor, assim. De antemão te parabenizar, né, por ter uma acessibilidade de uma coisa desliza na outra, né? Eu vou até fazer uma comparação. Quando a gente fazia o TCC na faculdade, que a professora fala assim, não, um parágrafo tem que deslizar para o outro, ou seja, ele não pode ficar solto, fora né? de conexão. O que eu vejo na vida de muitos empresários e empreendedores, e o seu caso é esse, eu quero já aqui te deixar esse elogio. Poxa, que legal. Você foi descobrindo uma coisa deslizando na outra, ou seja, um direito que tinha a ver com o outro, primeiro por causa do seu pai, e depois você vai descobrindo uma coisa correlata na outra e chegar no seguro de vida, cara, que é uma coisa que complementa o seu trabalho no direito de planejamento sucessório, por exemplo. Então, assim, esse é um ponto que eu quero deixar, porque muita gente se perde, né? Ou ainda está insistindo em coisas que não dão retorno financeiro ou não dão satisfação, né? A gente estava aqui falando isso aqui em off, né? Tem coisa que a pessoa não nasceu para fazer e fica insistindo ali. Então, o que é legal na vida é encontrei algo aqui que tanto eu tenha facilidade, né, para trabalhar, ou que aquilo me completa de alguma maneira. Então, eu já percebi que na sua vida tem isso, cara. Então, é mais uma honra ainda estar conversando contigo aqui nessa manhã. Manhã é para nós, né? Para você aí que vai assistir, não sei. Mas é muito disso aí mesmo, Vitor. Você está falando, né? Eu até um ano atrás, eu jamais me imaginaria distante da advocacia, né? Eu não me via se não fosse como advogado. E aí eu fiz uma formação de coach no ano passado e a gente trabalha muito essa questão do propósito, né? Certo. Qual que é o propósito nosso de vida nesse mundo, né? E aí a gente vai tentando entender, vai tentando trazer isso para a nossa realidade. É muito difícil a gente, de fato, encontrar qual que é o propósito, aquilo que você faz, né, independente de financeiro ou não. Mas eu sempre gostei da parte comercial da advocacia. Eu nunca gostei muito do operacional, de petição e tal. E eu sempre falava, o escritório aqui eu quero vir, mas meu foco é estar na rua conversando com clientes para trazer clientes para o escritório. O escritório é meu, senão ninguém vai trazer clientes, né? E aí, a ideia quando eu fiz essa formação de coach, trabalha muito isso, eu falei, cara, eu preciso criar uma forma de impactar mais gente, porque eu fico preso numa venda passiva, dos clientes virem até mim no escritório. E aí, isso também, quando eu estava já dentro do planejamento sucessório, trabalhando com o Hold, eu despertou a questão do seguro. Eu já tinha sido convidado no ano passado para trabalhar com seguro, não tinha aceito a proposta, né? E aí eu fui pensando bem, melhor, faz muito sentido já com o que eu já trabalho. Então eu consigo agregar mais valor no meu trabalho hoje, trazendo o seguro de vida para dentro da minha atuação profissional também. Você diria que o seguro de vida, né, seria a melhor forma do planejamento sucessório? Não diria a melhor forma, Jacinto, mas é uma forma barata, né? Que ele não traz só uma facilidade para a questão sucessória de patrimônio, mas também dá segurança para as pessoas de maneira geral. Por exemplo, o Hold é um sistema fantástico, muito complexo, né? A gente consegue trazer muitas regras para a gestão de patrimônio, só que existe um custo muito elevado. Então, dependendo do patrimônio da pessoa, às vezes não compensa constituir uma Hold, né? E aí, se a pessoa não consegue fazer uma Hold, o que ela vai fazer? Não vai fazer nada? Né? Entra a questão da doação em vida, que tem um custo também de sucessão desse patrimônio. Entra, às vezes, um testamento. Então, hoje eu consigo, tendo essa expertise jurídica,
fazer uma leitura de quais são os melhores cenários, né? Às vezes conjugando uma holding com seguro, ou um testamento com seguro, uma doação às vezes com seguro, a gente consegue analisar quais são os melhores cenários para a pessoa. Mas o seguro, sem dúvida, ele encaixa em qualquer perfil. É um dos melhores, né? Eu sei que tem muita coisa para crescer ainda no Brasil, principalmente as pessoas entenderem essa necessidade, né? Então eu queria te perguntar assim, dos seus clientes, doutor Vitor, assim, em questões percentuais, quando as pessoas chegam até você, quais são as inclinações? Eu entendi aqui pelo menos 3 vias aí que as pessoas podem optar, né? Uhum. Quais as inclinações? Assim, a pessoa já chega com você, eu quero fazer uma doação em vida. Qual o percentual de pessoas que querem fazer isso ou que não conheciam outras formas de fazer essa questão sucessória? Outros que deixam um testamento para pós-morte, que talvez seja isso o que mais empiricamente a gente conhece no Brasil, no senso comum, né? Vou deixar aqui. Passa muito de novela também. Passa novela. A gente acha que esse negócio... Ou as pessoas que desejam, por exemplo, conhecer mais e aí acabam fazendo opção pelo seguro de vida, por exemplo. Então, assim, nesses 3, né? Pessoas que querem doar em vida, pessoas que queriam deixar lá um testamento, ou que se planejam verdadeiramente com seguro de vida, ou procuram, de fato, assim, um advogado, com pessoas que chegam até você. O conhecimento que tem hoje no nosso estado, qual percentual mais ou menos que você enxerga nesses 3 anos, ou se tem outros, por favor? Eu ia até acrescentar, você já pontuou. Nós temos um quarto cenário, né? Daquelas pessoas que não querem fazer nada, né? Porque existe toda a questão de um custo. Mas ainda é muito recente, né, a população receber herança. Antigamente não existia isso. Existia uma concentração muito grande de grandes famílias que tinham um poder aquisitivo muito grande. Hoje em dia não. Facilitou, todo mundo tem patrimônio, tem uma casa, tem um imóvel. E agora que as gerações estão sendo herdeiras, né? Então, as pessoas ainda não vivenciaram, às vezes. Por exemplo, meu pai não recebeu nada de herança, eu não recebi nada de herança. Então, eu conheço porque eu procuro e ouço falar, né? Mas as pessoas não têm essa praticidade ainda de buscar um planejamento sucessório. Por exemplo, você faz uma referência no Brasil, né? Nos Estados Unidos, 95% da população economicamente ativa possui um planejamento através de um seguro. Por quê? O imposto lá é muito alto, às vezes a pessoa tem uma holding, uma trust, que é uma forma de tirar o patrimônio do CPF dela porque a pessoa morre, a empresa não. Então, o patrimônio está protegido dentro da empresa. Culturalmente, a gente está nessa evolução, né? Então, 13% da população brasileira tem seguro, sendo que 8% é o seguro bancário, aquele que 13%? tem 13% da população então, economicamente comparado com os Estados Unidos, para a gente falar aqui uma linguagem da pessoa que ouve a gente. Então, comparando com os Estados Unidos, 95% lá e aqui 13%. Isso. Uau, muito. Lá meio que é obrigatório, né? Seguro para tudo, né? Seguro para tudo. Saúde, de vida, trabalho. E só para aproveitar que eu te cortei já, doutor Vitor, assim, então essa holding, essa trust é tirar o patrimônio do CPF e deixar uma empresa, uma pessoa que às vezes nem tinha uma empresa, mas tem muitos patrimônios, ele cria então essa holding para que quando ele morrer, ele fica segurado ou esse patrimônio fique com a família de uma maneira que não pague as taxas ou os impostos. Seria isso? É basicamente isso. A holding nada mais é do que uma empresa, né? Que ela vai ser proprietária do patrimônio. Então, é uma holding patrimonial. Então, ela não, de certa forma, ela não vai ter atividade comercial, empresarial, e ela vai ser só detentora desse patrimônio. E é uma forma mais fácil de gerir essa questão de transferência de patrimônio. Quem que vai ficar como gestor, qual patrimônio vai ficar com A ou mais B, ou com A ou B. Existe uma proteção patrimonial, por exemplo, o empresário, né, o dono de uma empresa. Ele nunca imagina que a empresa dele vai passar por um revés financeiro, né? Mas nós temos quantas histórias de empresas que faliram, quebraram, e o patrimônio daquele empresário foi tudo embora por demandas trabalhistas, né? Não é uma forma de esconder patrimônio, mas é uma forma inteligente de eu criar uma proteção de um patrimônio antes de existir uma dívida, né? Por exemplo, às vezes a pessoa demora 40 anos para constituir um patrimônio, às vezes por causa de uma crise financeira, o negócio dele quebra e em um ano todo o patrimônio dele vai embora. Então é uma forma inteligente de criar uma proteção do seu patrimônio através de uma holding. E tem outros benefícios também, né? Mas você fala quando fala de seguro, né? Nesse caso, para transferência, né, sucessória, como funciona isso na prática, né? Porque
ok, o cara... E ainda, aproveitando, também tem alguns benefícios, né? Que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas como funcionaria isso mesmo? Essa sucessão através do seguro? Como que funciona? Hoje, nós temos um seguro, tem várias coberturas, né, como você mesmo disse. E uma delas é a cobertura de morte. Né? Caso a pessoa venha a falecer, a família recebe uma indenização. No que se refere à questão da utilização do seguro como uma forma de fazer um planejamento sucessório, o primeiro ponto é avaliar qual que é o valor patrimonial que a pessoa tem. A pessoa tem 1 milhão de patrimônio, 10 milhões. Então, com base na alíquota do imposto, nos custos de um processo de inventário, que varia em média de 20% do patrimônio, então se a pessoa tem 10 milhões, o custo de inventário dela vai ficar 2 milhões. Ela tem liquidez para pagar esse inventário? Tem, beleza. Mas faz sentido, às vezes, ela tirar o dinheiro do caixa dela para pagar isso? Não, ela pode contratar uma apólice de indenização de 2 milhões para pagar o inventário, ou às vezes até um valor maior para pagar o inventário e ainda sobrar uma indenização para a família. Então, o seguro a gente utiliza dessa forma. E pagando até bem menos, né? Pagando bem até menos, porque até mesmo, por exemplo, uma questão de uma hold tem um custo para criação, tem uma questão contábil mensal, tem uma assessoria jurídica contábil, então tem um custo mensal também para estruturar uma hold. Então, dependendo do patrimônio, o seguro é a forma mais barata de você comprar um capital de indenização para que quando a pessoa vier a falecer, a família seja indenizada com aquele dinheiro, ela paga o inventário. E assim, desde o primeiro pagamento, da primeira parcela, caso a pessoa venha a falecer, recebe aquele 1 milhão, 2 milhões. Interessante. Eu trabalho com consultoria financeira também. E uma coisa que me chama a atenção e agora ficou mais nítido ainda, você falou que o percentual de quem tem seguro aqui no Brasil, 13%, né? Eu já tinha essa noção, mas não sabia o dado certinho, né? Por que você acha que as pessoas hoje têm esse medo, assim? Ou será que é medo ou não? E por que elas ainda não têm a consciência de que é importante ter um seguro de vida, por exemplo? Até a questão, falta essa conscientização mesmo, Jacinto. Hoje, o mercado securitário está crescendo em média 30% ao ano. Né? A pandemia veio alavancar essa crescente, porque os brasileiros não tinham esse costume de ter seguro de vida, né? E a gente sempre enxerga a morte como algo distante, né? Meus 75 anos, meus 80 anos, vou viver até os 100. E nunca preocupa. Só que existe a ausência prematura, né? A gente nunca sabe quando a morte vai chegar para nós. E a pandemia trouxe um pouco mais de conscientização nesse sentido. Mas falta, de fato, conscientização, né? As pessoas se preocuparem, se planejarem mais, né? Você pega um paralelo com o mercado de investimento, de ações. Qual que é a crescente, né? Qual que é o percentual do brasileiro que investe na Bolsa? Nossa, 1%, agora já está indo para 2%. Então, a gente está no crescente. Pouco, pega os Estados Unidos, quantos por cento da população americana que investe na Bolsa de Valores? Então, a gente está começando a ter acesso a esses investimentos, a essa proteção de patrimônio, né? Saber da importância, que é muito mais barato eu terceirizar meu risco para uma seguradora do que esse risco estar nas minhas costas. Se amanhã ou depois eu sofrer um acidente, ficar inválido ou uma doença grave, que também cada dia é mais comum, eu ter que arcar com todo esse custo. Então é muito mais barato transferir isso para a seguradora. No caso, então, tanto a pessoa que faz isso em vida, que nem você falou que as pessoas não fazem às vezes porque não fazem nada, porque acham que vai receber a herança ali de qualquer jeito. Então, mas o susto é muito grande depois que a pessoa já faleceu e vai arcar com dividir os bens entre os filhos, por exemplo. Aí tem aquela taxa toda de custos, né? Custos de inventário, taxa tal. Então, assim, seria melhor, o que a gente está fazendo aqui nesse programa é conscientizar isso. Eu acho que isso pode esclarecer muitas pessoas. Assim, faz isso em vida. E com o Dr. Vitor, que já manja de tudo, né? Assim, tanto as partes jurídicas quanto o seguro. Faça isso, então, com o Dr. Vitor, que já vai esclarecer e vai deixar tudo limpo, né? Para todas as famílias, porque o cara, ele assusta, né? Poxa, eu achei que eu ia pegar a fazenda aqui do meu pai que vale 1 milhão, eu vou pegar só tanto, porque as custas... Então, se fizesse isso com um planejamento, já pagando as taxas, chega lá, já está tudo melhor. Uma outra pergunta que eu quero fazer, muito forte, assim, e é muito sério isso, né, que a gente está aqui falando, porque a gente vê muitas mortes por conta de pessoas que mataram alguém ou motivados em pegar herança ou motivados em receber o seguro, por exemplo. Né? No seu caso, Dr. Vitor, que trabalha tanto com uma parte quanto com a outra, né? Tanto com o seguro quanto com a parte criminal ali.
seria mais motivação, não seria, por exemplo, mais motivação para crimes? Eu tô colocando uma lenha à fogueira aqui. Sim. O cara saber que um cônjuge do mal, vamos aqui né, colocar, saber que se o cônjuge morrer ele vai receber tantos milhões, não seria mais motivação a pessoas que têm intenções escusas cometer crime sabendo que o cara tem uma apólice de não sei o que é para receber, cara? Não, Esconde. Eu acho que não é nesse ponto não, o Vitor. Lógico que existem pessoas e pessoas, né? Mas, por exemplo, quando a gente contrata um seguro, a gente direciona quem que será o nosso beneficiário, geralmente esposa e filhos, né? Agora, se a pessoa está convivendo com a pessoa do lado dela que está sujeita a cometer um crime de homicídio para receber uma indenização, Deus me livre dessa companheira, né? Ou companheiro. Mas existe, nesse caso, qualquer tipo de morte violenta, né, de clientes que são segurados, existe uma investigação também por parte da seguradora para fins de indenização, né? Então é preciso verificar a causa da morte, se tem algum envolvimento com algum familiar, se ele é beneficiário ou não, porque a seguradora não vai pagar. Isso é uma exclusão de responsabilidade de indenização. Logicamente, ela vai direcionar para outros herdeiros, né, ou colocar sob júdice e tal. Então, eu não vejo nesse ponto, né, de ser algo como incentivador de cometimento de alguns crimes. Não. Mas existe alguns vieses e crenças, né, que acontecem nas pessoas. Um deles é o viés da recência, que fala que as pessoas que, por exemplo, igual você está falando aqui, se alguém morreu, aparece uma notícia, né, de que foi morto porque ele tinha um seguro e tal, papapá, aí as pessoas ficam na recência de, pô, é melhor não contratar um seguro, porque vai que meu marido aqui, minha esposa... Nós ouvimos muito essa história, viu? Mas a minha dúvida é, e aí a partir disso, quais são as crenças mais limitantes quando a pessoa pensa assim, não vou ter um seguro por causa disso, por causa daquilo, eu acho que tem medo de morrer, ou sei lá, atrai a morte... Os clientes costumam dizer, não vou fazer seguro não, porque isso atrai a morte, né? Falam, beleza, mas você usa o cinto de segurança? Sim, uso, mas por quê? Você está atraindo acidente ou batida? Não, é uma forma de você se antecipar e prevenir. Né? É complicado o seguinte sentido, às vezes quem é concursado também, às vezes fala, não, eu sou concursado, se eu ficar inválido eu tenho uma renda ali mensal, né? Numa situação de ausência, meu cônjuge vai ser pensionista e tal. Mas beleza, às vezes a pessoa tem outras fontes de renda e vive um padrão acima do que ele ganha de concurso. Então fala, beleza. Então você está fazendo esse trabalho hoje por quê? Você é voluntário? Não, para aumentar a minha renda. Então por que você não quer proteger a outra renda também? Né? A gente ouve muito também, eu não recebi nada do meu pai, eu não vou deixar nada para os meus filhos. Já tenho muito patrimônio, o que sobrar para eles já está de bom tamanho. Só que é delicado, né? Porque a gente fala, aí entra a questão da cobertura do seguro. O seguro não é só cobertura de morte, mas tem cobertura de vida, né? Sim. Diante de um cenário de uma doença grave ou de uma invalidez permanente, essa regra também vale? Você se vire e arque com desfaça do seu patrimônio para arcar com tratamento, ou você vai querer a ajuda dos seus filhos? Então, às vezes é um problema emocional que, às vezes, por falta de um afeto na infância, a pessoa traz isso consigo, né, no coração dela. Fala, eu já estou deixando muita coisa para meus filhos, meu pai não me deixou nada, já está de bom tamanho, e eles que se virem para pagar o inventário e para arcar com isso aí. Então, tem muitas crenças limitantes, infelizmente, nesse cenário. Outras, por exemplo, quando a gente visita o cliente, ele fala assim, não vou deixar dinheiro pro Ricardão, não. Fala, não, tudo bem, mas hoje em dia, né, a gente pensa muito na questão da educação dos filhos, né, da continuidade de um legado. O pai e a mãe de família tem que ter uma certa preocupação com os seus filhos, porque num momento de ausência, né, seja do pai, da mãe, o abalo emocional é muito grande. Se junto com esse abalo emocional vier um abalo financeiro, aí é um completo caos, né? Hoje em dia, cada vez mais pessoas sofrem de ansiedade, depressão, né? Isso desencadeia uma série de situações. Então, por que não pensar nisso, né? Isso é uma prova de amor, você deixar isso muito bem estruturado, planejado, diante de um cenário adverso, toda a família está protegida, né? Então, acho que vale a pena, assim, a pessoa ter essa conscientização. Hoje tem muita... Assim, você falou de proteção à vida, né, doutor Vitor? Muita incidência de câncer, por exemplo, né? Vamos aqui colocar... A gente falou um pouco de morte, a gente pode até falar mais sobre isso, porque
A morte ainda é muito complexa, né? A gente sabe todos os meandros que existe, tanto na parte jurídica quanto na parte de seguro. Mas, assim, hoje tem muito câncer, né, cara? Assim, no caso de apólices de seguro, para quando você tem uma doença grave, por exemplo, o câncer, as pessoas também não pensam que pode acontecer com ela isso, né? Você tem visto clientes, por exemplo, tem algum caso que você pode citar da pessoa que, poxa, fez a apólice, entrou para o seguro e pouco tempo depois surgiu esse câncer e seria, às vezes, o plano de saúde não cobre tudo e é uma custa muito, muito alta. E só pela vida do cara mesmo, às vezes o cara... Engraçado. Não, é só uma observação aqui, antes dele responder, inclusive. Cara, o update, cara, ele tem esse objetivo de trazer o ponto de vista, né, do empresário, da conciliação. E para nossa concepção, um seguro, essas informações que nós estamos trazendo, elas são muito relevantes para o empresário. Porque isso faz parte da harmonia dentro da casa dele, faz parte da vida dele. Então, quando você fala desse medo, dessas limitâncias, ele vem muito disso, da falta de esclarecimento. Então, eu queria só pontuar isso, porque, cara, é muito esclarecedor, é muito importante. É um privilégio a gente ter alguém que domina o assunto, principalmente, para que a gente possa conhecer mais, né? Sem dúvida, o Vitor. Não tenho caso de cliente meu, né? Mas dentro da corporação, né, que tem muitos anos já de existência, rolam muitas histórias, né? Não só de câncer, né? Nós temos hoje 15 coberturas de doenças graves, aí entra AVC, infarto, uma série de situações, né? De clientes que existe um período de carência, no caso de doenças graves, são de 90 dias, né? Até mesmo para a pessoa não contratar já numa situação de tendo ciência da sua doença, contratar um seguro, né? Por isso que também é feita uma análise nesse sentido, diante de um cenário desse, a seguradora vai fazer uma investigação, né? Para saber se a pessoa já não tinha aquela doença grave e contratou o seguro querendo fraudar a seguradora. Então, isso a seguradora também tem essa responsabilidade, né? Se resguardar. Mas tem vários cenários de pessoas que recém-contratadas descobriu, às vezes, uma situação de um câncer, ou até mesmo de que pessoas tiveram um infarto, que graças a Deus não foi algo grave, mas já entrou na cobertura da seguradora, a pessoa foi indenizada, né? E as pessoas têm o costume de dizer, falam assim, eu tenho seguro, plano de saúde, eu não preciso de um seguro. Fala, beleza. Mas a gente vê, né, a situação, como você disse, a normalidade hoje cada vez mais comum de câncer. E às vezes tem aquele médico que você quer tratar o seu câncer, mas ele não atende pelo plano. Né? Os grandes profissionais, os melhores profissionais não estão dentro dos planos de saúde. Né? Então, quando você está numa situação de vida e de morte, fala assim, cara, eu tenho um profissional aqui que ele vai me curar. Ou eu vou nele, ou eu vou morrer. Né? Aqui não vai ter outra opção. Você gasta o que for preciso. Né? E o seguro ele entra como essa alternativa para te gerar um caixa para você às vezes arcar com um tratamento que não está coberto pelo plano de saúde, e até mesmo diante de um cenário de doenças graves as pessoas às vezes se afastam das suas atividades, porque você com câncer ou qualquer tipo de situação você não tem aquele mesmo pique para trabalhar. Às vezes você está num tratamento, né? E às vezes a pessoa é um profissional liberal, um empresário, como é que vai ficar a vida financeira dele? Então a seguradora ela entra para trazer essa proteção financeira propriamente dita por 1 ano, 2 anos, até que ele consiga se reerguer e voltar às suas atividades normais. Então isso é preocupante, porque assim, a gente vê, até trouxe uns dados aqui, o câncer hoje é a 2ª maior causa de morte no mundo. Uau. Né? Então assim, até 2030 deve ser a primeira causa de morte no mundo, segundo os especialistas. Uau. É cada vez mais comum câncer em homens, né? Antigamente a gente via pessoas tendo câncer com 50, 60, 70 anos. Hoje crianças têm câncer. Sim. Então, assim, é algo surreal, né? E eu conversando com um médico, um oncologista, tentando entender um pouco, né? Quando a gente vai trabalhar nesse mercado securitário, a gente quer entender um pouco mais da questão de saúde. E ele falou, tem muito a ver com a questão da falta de atividade física, alimentação, muito produto industrializado, radioação, uma série de fatores, né? As pessoas não dormem direito, então tudo isso vai contribuindo para ter um aumento de casos de câncer, né? Estresse, o álcool, né? Então, assim, a gente tem que se policiar de fato, porque, como se diz, 1 a cada 4 pessoas vai ter um câncer ou algum tipo de doença grave no mundo. Uau. Então, assim, não é mais se vai acontecer, quando vai acontecer, né? 25% de probabilidade de acontecer. Você falando isso, eu vi até uma dúvida aqui. E é importante essa dúvida.
Por exemplo, tem pessoas que têm casos genéticos, né? Por exemplo, você falou do infarto, ou então, vamos supor... Problema cardíaco. Problema cardíaco, alguém tem esclerose, né? Aquela doença que geralmente demora um pouco a manifestar, mas logo na frente manifesta e tal. Esse tipo de pessoa, ela pode contratar, por exemplo, o seguro, ela não sabe se ela vai ter, mas ela é propensa a ter, que né? os pais tiveram. Os pais tiveram. Toda a cobertura securitária, quando a gente faz uma entrevista com o cliente, né, a gente preenche uma análise de saúde, né, para verificar qual que é a condição de saúde do cliente. Porque a gente diz o seguinte, o cliente só pode contratar seguro se ele tiver saúde. Então, assim, não adianta a pessoa querer ter um seguro. Primeiro ponto, ela tem saúde para ter um seguro de vida? Porque a gente só contrata seguro de vida enquanto tem saúde. Depois que não tem mais saúde, não se contrata. É a mesma coisa de contratar um seguro para um carro que já foi batido ou já foi roubado. É a mesma ideia. Então, pessoas que têm problemas de saúde na família, problemas graves, a gente tem que informar isso para a seguradora. Ela vai solicitar uma série de exames para verificar se a pessoa já tem algum tipo de propenso a ter aquela doença e vai analisar se aceita ou não o risco daquela pessoa. E se aceitar, provavelmente o risco dela vai ser agravado. Então, ela vai pagar mais caro pelo seguro que uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema dentro da família. Tipo uma pessoa que eu acho que o Jacinto colocou um exemplo bem pontual, ele foi muito feliz, que são os problemas psiquiátricos, por exemplo, né? Uma síndrome de borderline, coisas desse tipo. Ou, por exemplo, até uma pessoa que teve Alzheimer. Por exemplo, os pais morreram de Alzheimer. Aí tem uma probabilidade grande do filho ter e tal. Aí a seguradora, então, faz uma análise de se ela topa ou não esse risco. E se topar, esse risco vai ser um pouco mais caro para essa família. Nós temos essas coberturas, tanto de Alzheimer como de esclerose múltipla, lá dentro da MetLife. E, assim, é feita essa análise a fundo, né? Porque, assim, a seguradora ela é uma empresa, né? Ela quer, logicamente, o negócio dela é terceirização de risco, onde você contrata a seguradora pagando, ela assume o seu risco, mas ela também pensa na questão comercial. Ela vai analisar quão grave é o risco de você se tornar uma pessoa sendo indenizada. Mas, às vezes, a seguradora, o que ela faz? Às vezes, ela tira a cobertura, fala assim, não tem interesse na cobertura sua de doenças graves, porque é muito grande o risco de você adquirir uma doença grave, mas eu trago proteção para você de morte, de invalidez, uma diária de internação. Legal. Então, também tem isso. Às vezes, ela não aceita determinada cobertura, mas aceita outras. Daquele jeito, mas se enquadra de outro. Me corrija se eu estiver errado, Dr. Victor. Por exemplo, o seguro para doenças graves, ele, de alguma maneira, ele pode ser um presente, né? Estou aqui elocubrando de acordo com alguns amigos que descobriram câncer e foram curtir a vida, cara. No sentido assim, eu trabalhei a vida inteira, nunca tive um carro legal, nunca viajei para tais lugares. O seguro de vida, o seguro para doenças graves, por exemplo, o cara descobre um câncer. Ele pode ajudar até o câncer ou a ficar mais ameno ou até se curar, talvez, porque tem doenças que são psicossomáticas, né? Sim. O corpo está respondendo a algo que está ali emocionalmente latente. Então, talvez um seguro desse possa ajudar. E assim, eu estou falando de algo que eu gostaria, por exemplo, que eu tivesse, se caso eu descobrisse alguma coisa nesse tipo na minha família. Eu falei, cara, agora eu vou... Já que eu vou morrer mesmo, entendeu? Algo nesse estilo. Às vezes o cara pode comprar um carro melhor, se sentir bem e a doença perder força. Ou ele pode viajar para lugares com dinheiro que ele recebeu ali da pólice para locais que ele nunca tinha ido. E aquilo minimizar tanto o sofrimento psicológico e a doença perder força. Então, assim... Acontece isso mesmo, assim, ou a pessoa pode usar o dinheiro da forma que ele bem entender, ou esse dinheiro é só para tratamentos direcionados à doença? Como é que é isso, cara? Não, Vitor. A partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico de doença grave, né, de acordo com a cobertura, é enviada a documentação para a seguradora para ela fazer uma análise e ficar constatado de fato a doença, a pessoa recebe aquele valor de uma forma única, né? Então, vamos supor que isso é uma cobertura de R$400 mil de doenças graves. Ela vai receber na conta dela e aí a destinação do dinheiro é por conta dela, né? Se ela não quer cuidar e quer gastar, exato. Né? Por exemplo, eu tive casos de um amigo meu pessoal, né? A gente jogava tênis junto. Um cara novo, mais novo que eu, 31 anos, descobriu um câncer na tireoide, fase inicial e tal. E aí fez o tratamento, ele foi indenizado em R$300 mil. O cara é empresário, ele não precisava do dinheiro, né? Não teve gastos com o tratamento, ele investiu na empresa.
Ele pegou os 300 mil e investiu na empresa. Aportou lá na empresa. Fez aporte na empresa. Mas porque o seguro, normalmente, ele não pede a comprovação do uso, né? Exato. É cobertura pelo diagnóstico, né? A família vai ser indenizada ou a pessoa, a destinação que ela vai dar para o dinheiro, pouco importa, né? Então, assim, é uma forma de ter uma segurança de fato, né? Eu digo o seguinte, as pessoas só não contratam seguro de vida hoje, englobando todas as coberturas, né? Primeiro, se ela não tiver sido apresentada dos benefícios de ter um seguro de vida, se ela não tiver condições financeiras de pagar um seguro de vida, ou se ela não, às vezes, não gostou do profissional que atendeu ela, né? Porque, assim, quando a gente vai entender o por trás do seguro, a proteção que isso dá para a nossa vida, eu falo assim, o seguro ele é para todo mundo, só que nem todo mundo é para o seguro, né? Então, a gente tem, né, percentuais de conversão, a gente faz esse estudo. Nem todo mundo vai contratar seguro, né? Tem gente que é averso, às vezes, para algum trauma, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas o seguro de vida ele é importante para todo mundo, porque te traz essa tranquilidade. Porque eu gosto de trazer um pouco do que os especialistas do mercado financeiro gostam de trazer no que se refere a um planejamento financeiro sustentável. A gente tem que pegar a nossa renda, né, 100%. E aí a gente dividir ela em 3 partes. Você vai explicar melhor do que eu já sinto sobre essa questão. Mas até 70% das nossas receitas, né, para as despesas do dia a dia. Né? Separar 20% para a construção de um patrimônio, investimento, para uma reserva, né? E 10% para imprevistos, né? Uma proteção de risco. Por quê? Se a pessoa não tem uma proteção desses riscos, diante de um cenário de adversidade, seja por um acidente, uma doença, alguma coisa, a primeira coisa que ela vai socorrer é as suas reservas financeiras. Né? Então, aquilo que ela está destinando para uma construção de patrimônio futuro, ela vai sacar para atender uma necessidade emergencial. Se ela não for organizada financeira e não tiver uma reserva, ela não vai ter nem reserva para o futuro, nem para o imprevisto. Então, ela vai ter tudo consumido no dia a dia ali, né? Então, ela vai ter que mudar de padrão de vida, porque os custos vão aumentar, né? Às vezes, um medicamento, um tratamento, uma fisioterapia, e aí vai reduzir o padrão de vida. Aí tem que tirar o filho da escola, que às vezes é uma escola particular, para ir para uma escola pública, uma série de fatores. Então, a forma mais inteligente é terceirizar esse risco, né? E direcionar parte da receita para cada uma das formas de trazer uma segurança financeira como um todo. Sensacional. Você citou aí, Dr. Victor, a MetLife, né? Que é uma das seguradoras que você trabalha como corretor, né? A MetLife em si, assim, ela tem uma história linda e longa, né? Fala um pouquinho da MetLife no sentido assim, quando você vai apresentar de todas as empresas que você representa. A MetLife, ela traz uma segurança para a pessoa, primeiro pela idade que a empresa tem, né? Depois pelos grandes acontecimentos que ela já cobriu. A gente estava citando aqui em off o desastre do Titanic e o World Trade Center, né? Eu queria que você comentasse mais da MetLife especificamente, assim, quando você oferece para uma pessoa cobertura dessa empresa, quais as vantagens que a pessoa vê, por exemplo, de usar a MetLife como uma das corretoras, como uma das seguradoras que você oferece de cobertura? Hoje eu costumo dizer o seguinte, quando a gente contrata um seguro, a gente pensa no médio e longo prazo, né? Uma cobertura para daqui 40 anos, 50 anos, 60 anos. Então, o primeiro ponto é você avaliar a empresa para quem você está terceirizando esse risco, né? Se é uma empresa sólida, se não é, se é uma empresa que tem recurso, quantos anos de existência. A MetLife é uma empresa mais do que centenária, né? Ela foi fundada em 1868 na cidade de Nova York. Bom. Já são mais de 150 anos de existência. Hoje a MetLife é uma empresa que tem mais de 100 milhões de clientes a nível nacional. Só no Brasil são mais de 8 milhões de clientes. Hoje, na questão, segundo a Forbes, né, em termos de posição a nível mundial, ela é a 44ª maior empresa do mundo. Uma empresa muito sólida, muito bem estruturada. Tem um estádio em Nova York, tem um edifício na ilha de Manhattan. E aí, trazendo um pouco da trajetória, né, desde a sua fundação, já passou por vários cenários financeiros de crises a nível mundial. Mas você pontuou a questão do Titanic, ela foi uma das primeiras empresas a indenizar as famílias das vítimas, mesmo não tendo o corpo, né, para comprovação da morte da pessoa, né? Então, ela foi a primeira das empresas a indenizar nesse sentido. Existem algumas excludentes de responsabilidade em toda a apólice securitária. De uma maneira geral, qualquer atentado terrorista, acidente nuclear ou em estado de pandemia, nenhuma seguradora é obrigada a indenizar as vítimas, né? E as famílias das vítimas. Então, por exemplo, no World Trade Center, em 2001,
nenhuma seguradora era obrigada a indenizar as famílias das pessoas que faleceram naquele acidente. É mesmo, cara. E aí a MetLife foi uma das primeiras empresas a indenizar. Foram mais de $200 milhões pagos para as famílias vítimas do atentado terrorista. Isso prova a solidez da empresa, que mesmo diante de um cenário desse, não estando obrigada, indenizou. Logicamente, isso traz uma responsabilidade muito grande, porque demonstra a preocupação com seus clientes, né? Uma empresa sólida. E tivemos agora recente o estado de pandemia. Né? Nenhuma seguradora era obrigada a indenizar as pessoas que morreram. Né? E as empresas começaram a trazer isso e começaram a indenizar, a MetLife também uma delas, e trouxe essa indenização. Então, assim, isso se fosse uma empresa que não fosse sólida, imagina você não sendo obrigado a pagar uma pessoa, por que você vai pagar e vai trazer um rombo financeiro para a sua estrutura? Né? Então, isso demonstra a solidez da empresa que vem aí nos seus 150 e tantos anos já trazendo segurança para os seus clientes. Sensacional, estou impressionado. Até porque, assim, eu não sabia desses critérios excludentes, porque o nosso medo, né, do ser humano é morrer, em tese, assim, talvez seja um dos maiores medos, né? Tem o outro que é de falar em público. Exato. Segundo maior medo. Abraço para nossa amiga Eduardo Luiz Portal. Por quê? Porque a questão é intrínseca do ser humano. Eu tenho medo de morrer, ou medo de ficar inválido. E aí, então, assim, uma cobertura nesse nível traria um pouco mais de conforto, talvez. Você pensasse, se eu faltar hoje, a minha família recebe e tal. Assim, nesse cenário que você contou aí da MetLife, isso assim, ou todos os serviços que a MetLife oferece como diferenciação, eu queria te perguntar assim, qual que é a diferença então dessas seguradoras? Vamos fazer agora uma comparação com seguradoras de carro, por exemplo, né? Tem seguradoras de carro e tem aquelas associações cooperativas e tal. De vez em quando você escuta a história de empresa que colapsou porque tinha um helicóptero segurado no meio do grupo e o helicóptero caiu e o rombo financeiro, a empresa entrou em colapso porque o aporte que fez a indenização ali do cliente quase que faliu a empresa toda. Então, assim, numa empresa do tamanho da MetLife, se acontecer estruturas ou rupturas, né, dos clientes, ela tem suporte para segurar. Mas no caso, então, quais que seriam as diferenças então, de uma seguradora do tamanho da MetLife para uma outra seguradora ou que funciona? Até aquelas de cartão de crédito, por exemplo. Por exemplo, seguros bancários, isso que eu ia perguntar eram as dos bancos, né? Porque o Itaú oferece lá, não sei se é R$9 por mês, você recebeu uma indenização pequena, tal, ou que cubra as custas de velório, funerário. Quais são essas diferenças, assim? E por que então vale a pena investir nessas grandes? Claro que é um pouco óbvio, mas como é que funciona assim, as entranhas de uma empresa dessa? Resumindo, Vitor, hoje nós temos seguradoras internacionais, né, a nível mundial, e pequenas seguradoras. Todas as seguradoras, de um modo geral, existe uma fiscalização muito grande da SUSEP, que é o órgão regulamentador dessas entidades. Então, não dá para se abrir uma seguradora, né, da noite para o dia. Existe toda uma fiscalização, justamente porque é um recebimento de recurso financeiro muito grande a nível mundial e a nível nacional também. Então, precisa ter uma fiscalização para que isso não traga um reflexo financeiro na economia local. Mas, de um modo geral, existem algumas nuances, né? Cada seguradora tem sua regra de cobertura. O nosso Código Civil ele traz algumas regras no que se refere à questão de cobertura securitária. Existe o artigo 768 e o 769 do Código Civil que diz o seguinte: qualquer alteração do quadro de saúde, a gente deve informar para a seguradora. E aí o 769 traz a seguinte regra: a seguradora ela tem 15 dias para readequar o valor do seu prêmio, que é o valor que você paga mensalmente, ou até mesmo dentro desses 15 dias informar que não tem mais interesse no seu seguro. Então, vamos supor, eu contrato um seguro no banco, né? Meu gerente bancário fala assim, eu tô com... te liberar um empréstimo aqui, eu preciso mais que você faça um seguro de R$100 por mês. Você nem pergunta cobertura, o que está protegido, né? Fala, não, beleza, eu vou fazer para te ajudar aí. E você contrata o seguro, que são 8% dos seguros nacionais são vendidos dessa forma. Né? Sem nenhum tipo de consultoria. Isso quando ele te avisa, né? Isso quando ele te avisa, né? Às vezes é valor baixo, às vezes o empresário fala, eu lancei um seguro lá. Não, beleza, então, tá resolvido. Aquele de cartão que é R$4, R$5 por mês, que você nem vê. Né?
Então, assim, existe essa nuance. Então, às vezes a pessoa acha que está protegida com o seguro, mas no futuro, quando ela for mais precisar do seguro, ela não tem esse acesso. A MetLife e também outras grandes empresas a nível mundial trouxeram uma nova regra, né? Que a análise de risco ela é feita no momento que a pessoa se torna cliente, né? Então a MetLife faz essa análise de risco quando você faz, a gente envia a proposta para a seguradora. Então ela vai solicitar alguns exames, né? Se ela aceitou o seu risco, independente do seu quadro de saúde ou não, ela ali tá ferrado, né? Apertou a mão ali e pronto. Se você vier a descobrir um câncer, uma hipertensão, colesterol alto, isso não vai agravar o risco no sentido de cancelar a pólice securitária. Então, é uma segurança, e aí entra muito na área do que eu estava fazendo, trazendo o seguro para um planejamento sucessório, é de ter essa proteção para o resto da vida, né? Então, diferentemente, às vezes, de um seguro que é vendido no banco, que a pessoa não tem essa segurança. Outro detalhe, a MetLife tem um seguro que ele é vitalício. Quando eu falo de um planejamento sucessório por uma questão de inventário, as outras seguradoras trazem uma proteção até os 75 anos de idade. E se a pessoa vier a falecer com 76? Então, tudo que ela pagou, se faleceu com 75 e um dia, ela não tem mais cobertura. Não tem mais. Então, aí eu trago um seguro vitalício, visando a questão sucessória, para atender a necessidade que eu estou buscando. Então, são essas nuances, né, de uma empresa que tem um produto que é vitalício, né, coisa que às vezes a maioria das seguradoras nacionais não tem. Né? Essa segurança, a partir do momento que eu contrato um seguro, se eu continuar pagando ele pro resto da vida, eu vou ter essa cobertura, né, de forma vitalícia também. Então, são vários cenários de trazer segurança para o cliente. Voltando nessa questão do carro lá, doutor Vitor. A pessoa faz seguro do carro, mas não faz de vida, né? Por que, cara, que as pessoas assim, se preocupam mais com o patrimônio, né? O bem, né? Que a gente toca. Vou agora fazer de propósito aqui, Thiagão. Que a pessoa pega, né? Palpável, né? É palpável do que a vida, né, cara? Do que a saúde, que são coisas mais importantes, se a gente for bem honesto, assim, com o decorrer de seu usufruir nossa vida aqui, tão passageira, tão efêmera, né? Que vale tão pouco. Será Será que elas estão se garantindo no governo? Será? Talvez. Porque tem gente que, tipo assim, não. Por quê, Vitor? O SUS tem que me dar tudo que eu preciso. Mas eu acho que entra um pouco de planejamento também. Porque, assim, é cada vez mais comum as pessoas terem veículos e, assim, subiu tanto, né? Que hoje em dia quase não existe carro abaixo de 100 mil mais, né? Então, assim, as pessoas às vezes fazem uma aquisição de um patrimônio alto, né, e tem o compromisso de pagar uma parcela mensal ali. Como se diz, se der errado alguma coisa ali, ela não tem dinheiro para comprar outro carro, né? Então o prejuízo é muito grande. Mas é falta de esclarecimento. E até tem umas histórias que a gente gosta de contar, né? Você está no sinaleiro ali, parado à noite. O assaltante ele chega, ele aponta a arma para o carro ou para você? Para você, né? Então quem que deve ter o seguro, né? Então, e aí a gente preocupa. Não, beleza, se roubar o carro eu vou ser indenizado, né? A seguradora vai me pagar o valor do carro. Tá, beleza, 100 mil reais. Vamos supor que o carro vale 100 mil reais. Mas e nesse mesmo assalto o cara te dá um tiro e você fica inválido. Ainda que de forma temporária, né? Fica ali tratamento, internado. Por quanto tempo esses 100 mil vai suprir a sua renda mensal que você precisa, às vezes, para arcar com as suas despesas mensais, sendo que você não está conseguindo trabalhar mais? Então, assim, a gente não pensa, né, nesse cenário. É muito comum a gente visitar alguns clientes, eles falam assim, não, eu vou pensar sobre o seguro e tal, ou vou conversar com a minha esposa. E a gente gosta de contar algumas histórias, né, para trazer essa conscientização. E aí a gente tem uma história muito bacana que a gente diz o seguinte, vamos supor que você está chegando de madrugada na sua casa, está passando na porta do quarto dos seus filhos, né? E a coberta deles está no chão e está fazendo muito frio à noite. Você vai até o quarto da sua esposa para você pedir para ela se pode cobrir as crianças ou não, ou se você vai cobri-las. Então, por que as pessoas não pensam em proteger a sua família e ficam, às vezes, querendo uma segunda opinião? Outra coisa, né? Um colega recente agora falou que teve um familiar, um amigo que faleceu e deixou a esposa com 2 filhos. Então, vamos supor que eu chego para ele e falo assim, eu tô aqui te vendendo um seguro. Ele, não, eu tenho que conversar com a minha esposa. Você quer perguntar para sua esposa que se na sua falta vai ser melhor ela receber uma indenização para ela poder ter uma tranquilidade financeira ou ela prefere não ter nenhuma indenização nesse cenário? É claro que ela vai preferir ter uma indenização. Então, assim, é irreal, né, essa questão. Mas as pessoas têm esse costume de não encaixar o custo de um seguro dentro do seu orçamento. Então, assim, é preocupante porque a gente está
Trazendo essa conscientização cada vez mais da importância de terceirizar o risco, né? De transferir isso para uma seguradora. Tem um custo? Lógico que tem um custo. Tem. Né? Você transfere tudo isso para a seguradora. Mas a preventiva é bem menor do que a corretiva, né? Bem menor. E Bem assim, menor. dentro do direito também a gente vê muito isso, né? Tudo que a gente faz de forma antecipada, de forma preventiva, sai muito mais barato. Sim. Né? Então, é fundamental cada vez mais as pessoas trazerem a conscientização. Né? Por mais que às vezes ela não consiga no primeiro momento fazer um seguro que atenda toda a necessidade financeira que às vezes ela precise, né? Diante de uma situação de doenças graves, de invalidez ou até mesmo de morte, mas que ela faça pelo menos um pouco. E à medida que ela for se organizando financeiramente, ela vai complementando o seguro. O necessário, né? Exato. Vou até pedir desculpa, eu tô numa tosse braba hoje, Gabriel. Não sei o que foi isso. É muito. Tá desculpado, Jacintão. Você tem moral. Você é um maranhense bonito, cara. Doutor Vitor, eu queria assim, fazer uma comparação, talvez meio simplória demais. As empresas de funerária, né, por exemplo. Posso até citar o nome aqui da Pax, que tem um amigo meu que trabalha lá. Elas viraram meio que que antigamente era assim, uma funerária ficava feliz com a morte de alguém, né? Vamos assim colocar num termo bem pejorativo. Uhum. Sua morte é nossa alegria, no sentido que a pessoa Trabalha com só isso, ia né? ganhar. Sim. Agora não. As funerárias têm planos meio que quase que de saúde, um plano de saúde, um plano funerário, que cobre também alguns tipos de doença, alguma coisa assim, e quando a pessoa morre, as custas todas já estão ali por conta tal. Planos são muito bons, assim, em geral, né? Não só para quem faz, né? Para quem é a empresa que tem o plano, igual Netflix, se tornou uma empresa bilionária porque fez um plano. Mas para a pessoa também que paga, porque na hora que acontece ali, ela tá firme. A diferença dessas empresas, então, por exemplo, funerárias, né? Que hoje não são mais uma empresa que só ganha quando a pessoa morre. Serviço. Então, quando a pessoa morre, a empresa não fica mais feliz, porque ela vai ter que... Né? Não é diferente. Gastar, né? Agora ela vai ter que dar o aporte da parte... Isso trouxe uma imagem mais amigável, tanto para as seguradoras, quanto para, assim, da parte do cliente final, né? Tanto para as seguradoras, quanto para essas empresas de funerária, por exemplo. Assim, isso melhorou a venda que você faz. Por exemplo, você chega na frente de uma família, você oferece isso traz menos prejuízo, impacto, né? Menos impacto, isso melhora, assim. Sem dúvida. Quanto mais a gente fala de um assunto, né, mais a pessoa vai se adaptando. Porque antigamente, um plano funerário, mas eu não vou morrer. Né, mas um dia você vai, né? Hoje, por exemplo, nós temos planos funerários, né, coberturas de morte para a questão funerária dentro das coberturas securitárias. É muito mais barato. Às vezes a pessoa paga R$10 por mês, R$15 por mês para ter uma cobertura de 10 mil, de 20 mil. Né? E aí entra outro detalhe também, é que as pessoas estão se conscientizando, né? De estar falando a respeito, de não estar se incomodando mais com essa questão. E entra a questão dos tabus, né? Das crenças limitantes. Não é porque você está falando de morte, não é porque você está contratando um seguro de vida que você está atraindo a morte para a sua vida. Né? Não é que eu estou contratando uma cobertura de doenças graves que eu estou atraindo doenças graves. Né? Então, é uma forma de se antecipar e de planejar mesmo de forma efetiva essa terceirização. E existem alguns outros benefícios além disso, né? Tipo assim, eu queria até que você falasse um pouco de algumas coisas até de corriqueiras. Parece que tem por exemplo, tem a questão presta atenção, não, do seguro quando a pessoa paga uma diária da pessoa, por exemplo, que ela, sei lá, R$500 por dia, diária de internação, e tem eu vi um tal de apadrinhar também, acho que não sei se é só a MedLife que tem, que é de escola. Sim, tem algumas coberturas interessantes. Hoje nós temos alguns produtos. Por exemplo, nós temos cobertura de morte, né? Nós temos uma cobertura que geralmente a gente destina para o custeio da educação dos filhos, né? Que é uma cobertura decrescente, que ele vai reduzindo com o passar do tempo, de acordo com a necessidade financeira para custeio da educação dos filhos. Nós temos cobertura de invalidez, seja ela total ou seja parcial, né? Desde a perda de uma falange ou a pessoa ficar inválida para o resto da vida, de um cenário, às vezes, onde ela nunca mais consegue gerar renda. Então, a gente traz uma indenização para trazer uma segurança, onde ela vai ter uma rentabilidade com uma aplicação de 1%, por exemplo, por mês, e vai ter uma renda vitalícia. Né? Nós temos as coberturas de doenças graves, temos diárias de internação. O que seria? Diante de um cenário onde a pessoa fica internada mais do que 4 dias, seja por qualquer motivo que for, desde que não seja por uma questão estética, ela vai receber um aporte financeiro diário.
Isso não é, às vezes, para pagar despesas médicas. Isso, às vezes, o próprio plano de saúde faz, ou o SUS. Mas é uma forma de reposição de renda pelo fato dela não estar trabalhando. Então, a gente garante uma proteção de renda por um período. Nós temos cobertura de renda temporária. Né? Por exemplo, a pessoa contrata um seguro, caso ela fique afastada de forma temporária das suas atividades, ela recebe uma indenização. Né? São várias coberturas que nós temos hoje para trazer essa segurança para o cliente. Com relação ao apadrinhamento, é um outro paralelo que a gente gosta de fazer com o cliente que às vezes ele não está desperto para fechar o seguro. A gente gosta de trazer o seguinte exemplo. Imagine que na escola do seu filho tenha duas formas de você pagar a mensalidade. Uma custa o valor de R$1.000 e a outra custa R$1.200. Só que a de R$1.000 você paga, caso você não consiga pagar mais, você tem que tirar o seu filho da escola e ele tem que procurar uma outra escola mais barata ou uma rede pública. Só que você tem a possibilidade de pagar o valor de R$1.200 mensais, só que caso aconteça algo contigo, você venha a falecer, você venha a ter um revés financeiro, a escola garante que pro resto da vida a criança vai ter o custeio da educação sem você preocupar com o pagamento. Né? Qual das duas escolas você escolheria? 1.200. E esses R$200 de diferença é o seguro de vida que a pessoa poderia estar pagando para trazer essa proteção financeira. Então, as pessoas só não colocam o seguro de vida na vida delas porque elas não entendem a proteção que ela traz, a segurança que é, né? Outra brincadeira que a gente gosta de fazer também é imagine que um engenheiro, né, ou nós, né, de uma maneira geral, estamos sendo contratados para prestar um serviço para uma empresa. A empresa fala assim, ó, tem duas formas de você receber. Eu te pago R$10.000 e você... Caso você venha ficar doente, você não vai receber nada. Se sofrer um acidente que eu não vou pagar com nada. Você não vai se aposentar porque não tem recolhimento. Enfim, R$10.000. E tem outra forma, eu te pago R$9.000, mas se acontecer algo contigo, você recebe uma indenização. Vai ter direito à aposentadoria de X valor. Caso você venha a falecer, sua família vai ser indenizada. Qual dos dois pagamentos você prefere? Cara, não, eu prefiro de R$9.000. Tá? Então, pega esse salário seu de R$10.000, vamos te separar R$1.000 para terceirização de risco. Para fazer uma previdência privada, para fazer uma proteção desse risco. Então, assim, basta encaixar dentro do orçamento. Que, logicamente, às vezes no primeiro momento, às vezes não cabe. Mas é uma situação que a gente tem que preocupar. E como você falou, pode ser menor, né? Exato. Você vai ter uma garantia. Por exemplo, eu não preciso ter 10 milhões de seguro. Eu posso ter ali 1 milhão. É porque se você hoje não consegue pagar, é porque talvez a sua renda também não é tão alta. Então Sim. Você não vai precisar daqueles 10 milhões. Porque muitas vezes as pessoas... A ganância, vou até usar esse termo, né? A ganância faz com que você não tenha o mínimo, né? Exato. Porque você quer ter muito, Você né? quer ter muito e não tem nada, né? Exato. Então, tipo assim, talvez você pensa, cara, beleza. O ideal para mim, no meu pensamento, fosse eu pagar 2 mil de seguro, porque eu vou ter uma proteção aí, top, master, blaster, não sei lá e tal. E tal. Aí, beleza, eu não tenho condição de pagar esses 2 mil hoje. Aí o cara deixa de pagar, sei lá, 250, 300 reais pra estar segurado. Pelo menos o mínimo, né? O mínimo. Eu costumo falar o seguinte, tem uma trajetória na nossa vida, né? Que é uma fase de acumulação, aliás, uma fase de construção, acumulação e depois desinvestimento. As pessoas, elas não percebem essas fases na vida. E aí elas não se programam para nenhuma delas, mas quando chega perto da fase do desinvestimento, que eu chamo de desinvestimento, porque terceiridade, né? É a terceiridade ali, que ela começa a ganhar menos e gastar mais. Aí é desinvestir. Sim. No sentido de, tipo assim, se você tem dinheiro, você vai gastar mais. Se você não tem ou não tem dinheiro, você vai gastar mais, né? E aí as pessoas passam por essa vida despercebidas, mas quando ela chega ali com 50, 55 anos, que dá aquele estado de, pô, daqui 10 anos eu tenho que me aposentar. Ou... Como você falou, uma doença, algo do tipo, ela não pensa. E aí o alerta, eu acho que a nossa parte aqui é conscientizar as pessoas também, né? Então o alerta é para que as pessoas tenham consciência de não deixar para a última hora. A gente, aqui no Brasil, tem aquele discurso, né? Que a gente fecha a porta depois que o ladrão vai embora, né? Então, tipo assim, o ladrão entrou, roubou, saiu. Agora eu tenho que botar uma tranca, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Então a gente peca pela falta de conhecimento, talvez aí. Você que conhece direito eleitoral também, políticos, né? Hoje eu também falo. Ontem foi dia de votação, né? Então, assim, a gente peca por isso e talvez por negligência, né? Eu costumo dizer, eu já sinto que o seguro... Tem muita gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar o seguro hoje. Fala, cara, por isso que faz mais sentido para você ter o seguro. Porque se você não tá com saúde,
Com a renda que você tem, você não está dando conta de arcar com suas despesas, imagina se algo acontecer contigo, né? Então isso é muito delicado. Aí tem outro cenário, a pessoa fala, não, beleza, eu estou me organizado financeiramente, tenho uma reserva financeira que me atende por 6 meses, tenho casa quitada, estou organizado, cara, beleza. Mas e aí? O seguro também faz sentido para essa pessoa, porque para que ela vai resgatar a reserva dela ou os investimentos que ela tem, sendo que existe uma forma mais barata dela terceirizar esse risco e pegar o dinheiro da seguradora do que ela resgatar o dinheiro dela, que às vezes demorou 1 ano, 2 anos, 5 anos para constituir aquele fundo. Isso também acontece muito para quem entra no cenário de hold, né? Os grandes empresários, aí, as pessoas que têm um patrimônio maior, falam assim, para mim não faz sentido eu ter o seguro, eu tenho muito patrimônio. E aí a gente gosta também de trazer mais alguma informação. Fala, beleza, o seu patrimônio é maior do que o Michael Schumacher? Porque o cara era multibilionário, tá vendendo castelo para poder pagar o tratamento de saúde do cara. Quem que imaginava que um cara multicampeão mundial de Fórmula 1 ia viver do jeito que o cara tá vivendo? Numa queda simples, né? Andando de esquiando, né? Fora o cara que dirigia a 300 km por hora, bate andando de esqui e acontece um cenário desse. Então, assim, o seguro é uma forma inteligente para quem não tem uma organização financeira de trazer uma segurança a mais, porque se, entre aspas, né, se der ruim, vai dar ruim dobrado, né? Vai ficar muito pior o cenário financeiro dele. Para quem tem condição financeira, é uma forma muito inteligente você terceirizar esse risco e ter uma indenização da seguradora. É melhor você trabalhar com o dinheiro da seguradora ou trabalhar com o seu? Muito melhor que da seguradora. Então, assim, para quem tem hold, é importante ter uma apólice securitária. Para quem está pensando em fazer uma hold ou quem está estruturando uma hold, porque, assim, como que funciona a hold? Você integraliza o patrimônio dentro da empresa e aos poucos vai doando as cotas para os filhos. Mas enquanto isso não é concluído, não conclui, né? Você precisa ter um seguro, porque vai que o patriarca falece. Todo o patrimônio vai ter que ser inventariado, né? E aí, beleza, transferiu para os filhos, já está no nome dos filhos. Mas e se os filhos vierem a falecer antes do pai? Os filhos também precisam de seguro, porque ou vai voltar para o pai o patrimônio, se eles não tiverem herdeiro, ou vai para os herdeiros, vai ter que inventariar da mesma forma. Então, assim, é aquela questão que a gente estava falando, né? O empresário brasileiro precisa se organizar melhor, né? A gente tem pesquisa que, não sei, acho que 30% das empresas elas passam para a segunda geração e só 6% chega na terceira. Então, assim, ao longo do tempo, por falta de planejamento financeiro, sucessório, de governança corporativa, as empresas vão se perdendo porque falta estruturação. Então, assim, o seguro ele encaixa em vários cenários, né? O que me encanta com o seguro é assim, as possibilidades de utilização dele, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa com 3 sócios. E aí, dependendo do negócio, às vezes não é interessante que os herdeiros daquele sócio venham para dentro da sociedade pelo fato de não ter expertise para dar continuidade na empresa. Se um dos sócios vem a falecer, automaticamente aqueles herdeiros entram. Mas se ele tiver um seguro, a empresa vai ser indenizada e com aquele dinheiro da indenização ela pode comprar as cotas dos herdeiros, evitando que eles entrem para dentro da empresa e às vezes façam que o negócio entre em falência e o que era um patrimônio virou um prejuízo. Então é uma forma inteligente também de estruturar. E acontece demais. E não é caro, né, gente? A gente está aqui dando um exemplo de PACs ou de empresas funerárias que estão melhorando assim o entendimento das pessoas no geral do que é saúde, do que é morte, do que é invalidez, enfim. Eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? Até as pessoas, o fato do brasileiro hoje vai comprar um carro, ele já conta com seguro. 20 anos atrás, 15 anos atrás, a pessoa comprava o carro, não vou fazer seguro não. Hoje é muito difícil uma pessoa que tem um carro que não tem seguro. Eu acho que essa ideia intrínseca de ter seguro do carro está ajudando as pessoas a também terem ideia de proteger o melhor patrimônio que é a vida. Então, assim, eu acho que daqui para frente, até o nosso podcast vai ajudar não só as suas vendas, né, doutor Vitor? Porque conscientização dos ouvintes. A conscientização geral de todo mundo. Mas, obviamente, o cara for fechar um negócio contigo, o negócio tem um plus, ele é um mais. É Dr. Victor Lisboa mais. Porque, além de ser o advogado que cuida todo o patrimônio, ainda oferece um seguro de vida. E assim, eu particularmente fiz o meu orçamento com o Dr. Vitor. Se Deus abençoar, em breve a gente vai fechar o negócio. Dá pra gente simular aqui, ou pelo menos deixar a pessoa que nos escuta ou que nos assiste um pouco a parte de valores. Assim, eu sei que não dá para ser certo. Vou fazer uma carta de consórcio de 70 mil, você paga tanto por mês. Não é assim, porque cada família é uma, cada
contexto. Mas só para ter uma base aqui, a gente poderia até usar o Jacinto isso aqui tá fora do 33 protocolo. anos. A gente poderia usar o Jacinto aqui de... Futuro pai de gêmeos. Não sei se vocês estão sabendo, Isso, gente. exato. O Jacinto, senhoras e senhores, está grávido, né? A esposa dele está grávida. Abraço, beijo pra Thaís. Está grávida de gêmeos. Assim, dá pra gente... Só pro nosso ouvinte entender mais ou menos o que seria. Porque a gente falou aqui que não é caro, porque às vezes a pessoa não te procura, né, Vitor? Ou acha, porque é rios de dinheiro fazer um negócio. Gente, um seguro para carro, por exemplo. Você paga um carro aí de 80 mil reais, paga 1.600, 2 mil reais por ano de um automóvel daquele. Se a gente for fazer uma comparação, tá? A vida não tem preço. A vida não tem... Se você for pensar, os seus filhos não têm preço, a sua esposa não tem preço, a sua vida não tem preço. Então, se fosse comparar a mesma apólice, o cara, vou receber 80 mil, não dá o valor do carro. Não. Assim, né? A gente costuma até mesmo fazer esse comparativo, quando o cliente fala, não, mas eu não tenho dinheiro e tal. Mas, cara, você está pagando em média aí de 5% a 8% de seguro do seu veículo por ano, né? O seguro da sua vida é muito mais barato que o seguro do carro, né? Então, assim, logicamente, cada seguradora tem uma regra de valores de entrada, planos iniciais, né? Por exemplo, hoje a gente tem planos a partir de R$280, mas pode ser que no futuro próximo a seguradora altere essa regra, né? Então, depende muito da idade da pessoa, depende do peso, da altura, se ela é fumante, se não se tem alguma situação que agrava o risco, né? Mas a gente consegue trazer coberturas interessantes, né? Nesse ticket aí de 280, 300, 400 reais. Coberturas muito boas, que te traz uma segurança financeira. E outra, nós temos produtos que parte dele vira uma reserva, então isso gera um direito de resgate no futuro. Então, por exemplo, eu tenho previdência privada, né? Erroneamente tenho. Por quê? Porque eu vou pagando ali e aí às vezes surge uma necessidade ou uma oportunidade. Vamos supor que eu tenha 20 mil lá na previdência privada, se eu apertar um botão lá, eu coloco resgatar. Fala, cara, eu vou pegar esses 20 mil aqui, eu vou comprar essa moto, ou isso aqui, porque tá com preço bom. E aí a previdência privada, que era uma destinação para o futuro de uma tranquilidade financeira, ela se perdeu, né? E aí existe muito isso, esse de falta de planejamento. E às vezes dentro do seguro a gente consegue trazer essa estruturação de uma proteção financeira e também parte de um ativo que vira um direito de resgate futuro. Então a gente faz um compromisso ali de deixar pelo menos 10 anos ali e gerando uma rentabilidade. Então, assim, é uma forma de comprar um patrimônio que vai te trazer uma tranquilidade no futuro para ter uma tranquilidade. Então, o custo ele é muito relativo, né? Mas eu posso ter certeza que vamos marcar uma conversa que a gente consegue analisar o seu cenário aí e trazer uma cobertura que faça muito sentido para você. Procura o Dr. Vitor aí, pessoal. Os contatos dele vão estar aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui na descrição do YouTube. Então, vamos, hipoteticamente, colocar o Jacinto assim numa fria aqui, tô brincando, numa situação. Numa situação de vulnerabilidade. O Jacinto hoje seria um cliente ideal. Por exemplo, ele é casado, a esposa está grávida de gêmeos, 2 crianças, é um empresário. Ele seria um cliente ideal. Agora a gente está falando de perfil, né? Qual seria, por exemplo, o perfil ideal? A gente falou aqui de boas coberturas. Eu fiz, gente, o orçamento, né? Com o Dr. Vitor essa semana. Vamos fechar em breve. E assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu já tenho 40 anos. Os meus filhos, eu tenho um de 8 e um de 2. Ficou nessa casa de R$400. Segurar e com muitas boas coberturas para minha família. O que seria, então, o perfil de um cliente hoje ideal para a sua empresa? Ou se existe mesmo cliente ideal? Como é que funciona isso? Os clientes ideais, a gente costuma falar que o seguro ele é para todo mundo, né? Todo cliente que ele é profissional, seja liberal ou não, ele precisa ter uma terceirização desse risco, porque o risco está nas costas dele. Mas o pai de família, o empresário, o profissional liberal, ele sente maior necessidade de uma proteção securitária. Diante de um cenário onde ele é o provedor do lar, né? Ou aquela pessoa que é provedora do lar, na falta dela ou num cenário onde ela não consiga gerar mais renda, entra em colapso, né? E aí o pessoal costuma dizer, mas o jovem, né, o solteiro não tem perfil para ser cliente de seguro,
Pelo contrário, né? Porque às vezes ele está começando a sua trajetória profissional agora que ele está começando a fazer uma escala financeira, e se algo acontecer com isso, como é que fica ali pro resto da vida, né? Ah, mas tem meu pai que arca com o meu custo, tá? Mas você quer ser um peso pro seu pai, às vezes que deu tudo, pagou escola particular, deu todas as condições para você ter tranquilidade de vida financeira, e agora você ganhando dinheiro não consegue separar R$300 por mês para trazer essa segurança para você. Então, assim, às vezes é um certo egoísmo, né? Mas às vezes o jovem ele tem um certo receio e não enxerga essa necessidade. Mas o pai de família, o empresário, o profissional liberal, aquele que é o provedor da casa, ele fala, cara, se acontecer alguma coisa comigo aqui, minha família está no caos total. E isso é muito comum. Por exemplo, você pega às vezes médicos, os caras ganham 50 mil por mês, mas é só ele que ganha dinheiro na casa. Então vive um padrão de vida extraordinário, né? E na falta dele, como é que vida? Né? Eu já vi várias famílias entrar em colapso porque tinha um padrão de vida altíssimo e o provedor veio a falecer e não tinha uma proteção. Então, assim, é preocupante, e eu falo que toda pessoa deveria ter esse seguro de vida para ter uma tranquilidade financeira diante de cenários de adversidade que a gente não tem controle. Pessoal, a nossa conversa está sensacional, mas a gente está chegando aqui, caminhando para o final. De antemão, doutor Vitor, quero te parabenizar. Esclarecedor demais. Cara, que isso, assim, pelo grande profissional que você é, pela firmeza, né, nas suas colocações, naquilo que você acredita, naquilo que você tem vendido para as pessoas. Então, assim, eu quero que você use esses últimos minutos para suas considerações finais, talvez uma coisa que a gente não tenha falado ou que seja muito importante você falar. E aí, assim, talvez a gente falou aqui de muita coisa, né? A gente falou até de pessoas que são concursadas e acham que não precisa, né? Mas se você achar que tem que colocar mais algo, e tem, assim, a sua última fala no sentido, assim, por que é importante a pessoa te procurar, né? Ou quais os diferenciais que você oferece na venda de seguro ou nos seus serviços advocatícios, por exemplo? O primeiro ponto o nosso trabalho é um trabalho de consultoria de proteção financeira, né? Então, diferente às vezes do produto que é vendido no banco, que a pessoa às vezes fala assim, mas eu já tenho seguro no banco, né? Cara, você tem uma expectativa de seguro, porque diante de um cenário de quando você mais vai precisar, a seguradora vai te negar uma indenização, porque às vezes você deixou de informar um colesterol alto ou um câncer que você descobriu e tal. Já teve casos de amigas pessoais que a sogra faleceu e o Banco do Brasil, seguradora, né? A BB Seguridade, se negou a indenizar porque ela não informou uma alteração no quadro de saúde. Então, o nosso papel é fazer uma análise de risco, né? É um trabalho de consultoria para identificar qual que é o perfil de cliente que ela é, qual que é a proteção que ela precisa, né? Porque não adianta nada trazer uma proteção de um seguro de 2 milhões, sendo que a pessoa não tem patrimônio, não tem filhos, né? Então, cada realidade é uma realidade. Então, o nosso trabalho é fazer uma análise de forma efetiva, de acordo com a necessidade de cada cliente, para trazer essa segurança em uma consultoria. Então, eu vou ser o parceiro da pessoa, acompanhando todas as necessidades dela ao longo da vida, no que se refere à questão de uma proteção de seguro, né? De um modo geral, acho que a gente falou bastante sobre vários assuntos, né? Como eu disse, o cliente ele é para a pessoa que tem muito patrimônio, né, para grandes fazendeiros, grandes proprietários rurais, né, que já tem uma estruturação de uma holding ou não tem. Nós temos uma valorização de patrimônio extraordinária, né? Eu tenho clientes que hoje têm um patrimônio de 10 milhões, mas o valor de aquisição não foi nem 300 mil reais. E o patrimônio valorizou tanto que hoje é um patrimônio multimilionário. Então, assim, vai ter que vender muito patrimônio para pagar o inventário. Então, olha o prejuízo financeiro para dentro de uma estrutura familiar, ter que vender imóveis para poder pagar o inventário. Né? E assim, dentro da advocacia a gente vê muito o cenário de clientes que às vezes têm um patrimônio, às vezes uma única casa, né? O pai comprou aquela casa e aquele patrimônio vai deixar para os filhos. Uma casa hoje que vale uns 400 mil reais. Vai ficar uns 80 mil reais para fazer o inventário. Os filhos têm dinheiro? Às vezes não tem. Aí, o único bem que o pai deixou vai ter que ser vendido para pagar o inventário. Então imagina se tivesse uma pólice securitária aí de 100 mil, mixaria. Né? Não precisaria vender mais o único patrimônio que o pai, a mãe deixou para ter que pagar o inventário. Então, assim, no dia a dia a gente vê o quão doloroso é para a família ter que se desfazer de patrimônio, né, para poder pagar um processo de inventário. Então, é excelente o nosso podcast aqui de trazer essa conscientização para os nossos ouvintes da importância dessa terceirização de risco, né? É uma forma inteligente da gente trazer um planejamento financeiro, né? Você atua muito nessa área. É cada vez mais importante nós termos esse planejamento dentro do nosso dia a dia, né? Trazer uma planilha, uma organização
para ter uma cobertura diante de uns cenários que a gente não tem como ter controle. Gente, eu sei que ficou um gostinho de quero mais. As redes sociais do Dr. Victor é Victor Lisboa Campos. Vai estar aqui também o restante, né, aqui embaixo no YouTube. O Dr. Victor é tipo médico, né? Ele não quer que aconteça nada de errado com ninguém, mas se acontecer, é ele que vai chegar lá e dar de fato um cheque ali de trazer uma proteção para a família. Proteção para a família. Show. É isso aí, né? Num cenário de adversidade, ao invés de ter que fazer uma vaquinha, né, dos amigos às vezes para arcar com um tratamento, não, a gente chega com um cheque para trazer segurança, né, para a viúva, para a família, para ter uma sobrevida, uma tranquilidade de vida no futuro. E isso é o que motiva, né? Quando a gente sai de casa, é difícil o dia a dia nosso, né, nosso de corretores de proteção financeira, onde a gente tem que visitar muitas pessoas para trazer essa conscientização. Mas a partir do momento que a gente traz uma segurança financeira para dentro de uma família, caso aconteça algo, é muito gratificante saber que a gente contribuiu, trouxe uma tranquilidade financeira para as pessoas darem continuidade na sua vida diante de uma falta de alguém ou diante de um cenário de doença ou de um acidente que trouxe uma gravidade para a estrutura familiar. Então, isso é o que me fez a vir trabalhar com seguro, isso que me dá energia para escutar alguns nãos e continuar atendendo cada vez mais clientes e trazendo essa proteção para as famílias. Formidável. Procure o Dr. Victor, pessoal. Tenho certeza que sua família aí, proteção financeira sua, da sua família, vai estar realmente em boas mãos. Dr. Victor, Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios. Muito obrigado por ter abrilhantado essa mesa aqui, esse podcast, tá ok? Obrigado, Victor. Obrigado, Jacinto. Estou feliz demais pela participação. Acho que a gente conseguiu deixar uma mensagem importante para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Show de bola. Foi muito show. Valeu, galera, pela sua companhia. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu, abraço.